Glória a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui novamente, pela graça de Deus, para darmos continuidade à nossa leitura, segundo aquilo que nós propusemos no nosso coração, que é lermos nesse ano de 2025 toda a palavra de Deus, amém? De Gênesis, Apocalipse, onde nós já finalizamos o Novo Testamento, né? Começando lá em Mateus e finalizando em Apocalipse. Nós estamos aqui no Velho Testamento, que contém 39 livros. Estamos aqui no 11º livro histórico, que é o livro de Neemias, né? Vamos ler hoje capítulo 3, 4 e 5. Este livro que contém 13 capítulos, escrito por volta de 430 a 420 a.C. O autor é desconhecido, mas muitos atribuem a Esdras, o escriba, assim como os outros anteriores, e apesar de começar com as palavras de Neemias, muitos sugerem que foi Esdras quem colocou essas palavras, amém? Vamos ler o capítulo 3, os que trabalharam na edificação dos muros. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassenaá, a qual emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baanã. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Esses a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homem de Gibeão, e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador Daquém do rio. E ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém, e ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Ratus, filho de Rassabinéias. E a outra porção reparou Malquias, filho de Harim, e Rassub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salom, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Esses a edificaram e levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E à porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Este edificou-lhe e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E à porta da fonte reparou a Salom, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Este edificou e a cobriu. Ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Anadad, maioral da outra meia parte de Keila. E ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção, defronte da subida para a casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai,
outra medida desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassub defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maaseéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção desde a casa de Azarias até a esquina e até o campo. Palau, filho de Uzai, reparou de fronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os netineus que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção de fronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte de sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos netineus e mercadores, de fronte da porta de Mificade e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os orives e os mercadores. Capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão, cabaloão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas, e os asdodidas, que tanto iam crescendo e reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, de 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu que desde aquele dia a metade dos
dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão vazia a obra, e na outra tinha as armas, e os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Capítulo 5. Os pobres murmuram contra os ricos, Neemias repreende estes últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque haviam que diziam: com nossos filhos, nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses, e vós outra vez venderias vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis? Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro-lhes, temos dado dinheiro e trigo, deixemos este gado, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizem. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias
De todo vinham muitíssimo, nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que nós finalizamos então a nossa leitura de hoje, capítulo 3, 4 e 5 de Neemias, onde nós vimos aí a disposição do povo para edificar os muros, né, mas também com muita oposição dos samaritanos, né, de Sanbalate, Tobias, Gesem, todos aqueles que não queriam ver a obra concretizada, né? Isso também acontece hoje em nossos dias. Muitos que se dizem ser irmãos, né, ser servos de Deus, pessoas que declararam Jesus como seu Senhor e Salvador, que muitas vezes são instrumentos, né, nas mãos do inimigo, do adversário, né? Pessoas que verdadeiramente não se converteram ao Senhor, né, mas estão aí como joio no meio do trigo. Então isso aí é normal de acontecer ainda hoje, né? Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, né? Deus sabe o coração de cada um, por isso vigiai e orai, né, para que nós possamos, né, sermos livrados, né, dessas malignidades, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te damos graças por esta bênção, por esta vitória. Continua no controle, na direção de todas as coisas das nossas vidas, e que tudo aquilo que for contrário à tua vontade seja repreendido pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Operando o Senhor, nós sabemos que ninguém há que possa impedir, meu Pai. Maior o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, operando o seu mal, a sua malignidade, matando, roubando, destruindo. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, Senhor. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos todas as coisas. Amém e amém. Fique com Deus, meu querido. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, aqui em Francisco Morato, na Travessa dos Papas, número 28, né? Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.